vamos iniciar a nossa conferência missionária e nessa noite nós teremos a primeira palestra ministrada pelo reverendo José Alex, diretor do Seminário Presbiteriano do Nordeste, Seminário Teológico do Nordeste, que é presbiteriano no caso, né? Não é teológico no sentido genérico, né? Confessional, graças a Deus. Ele nos abençoará hoje e amanhã, né? Então ore pelo reverendo para que seja um tempo onde ele será usado pelo Senhor, onde nós também poderemos servi-lo, né? Quando estivermos convivendo aqui, tendo tempo de comunhão também. E certamente ele também nos abençoará com já muitos anos servindo a igreja, né? Formando pastores, teólogos, como bom teólogo também naquela casa, no Seminário Teológico do Nordeste. O reverendo poderá se apresentar melhor, também falar sua história um pouco, né? Talvez mencionar sua família também, se apresentar de maneira apropriada, né? Logo mais. Mas nesse momento nós vamos orar, iniciando esse tempo aqui, e após a oração vamos fazer uma leitura bíblica e cantar 2 cânticos, tudo bem? Oremos. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos o santo nome do Senhor por ser conosco neste dia, no último dia da semana. Muitos que estão aqui vêm talvez direto do trabalho, alguns vêm direto do trabalho, outros só passaram em casa rápido e já estão aqui conosco, outros estão a caminho. Bom, seja com esses irmãos que estão a caminho e seja conosco, Senhor, aqui. Possamos desfrutar desse tempo de ensino, tempo de instrução, que o Senhor cuide de tudo que acontecerá nesse momento aqui, inclusive da nossa atenção dada a essa palestra, a essa ministração baseada nas Sagradas Escrituras. Seja com o reverendo José Alex, seja com o conselho desta igreja, seja também com a diretoria do seminário, né, e a igreja, o conselho da igreja presbiteriana de Pissarreira, onde o reverendo José Alex pastoreia. Louvamos ao Senhor pela igreja e pelo seminário que o liberou nesse final de semana. Louvado seja o Senhor. Nós aguardamos do Senhor já há um tempo por esse final de semana. Assim pedimos ao Senhor que seja conosco. Em nome de Cristo oramos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Todos. Farei a leitura em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E os irmãos acompanharão a leitura. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados, que Deus vos abençoe. Essa leitura bíblica dispensa apresentações ou exposições no sentido técnico da palavra, não é?
Que Cristo seja entronizado em nossas vidas e no nosso meio como seu povo. Vamos louvar o Senhor com o Salmo 67, do Saltério. Ó Deus, ser gracioso conosco, abençoando, fazendo pois seu rosto em nós resplandecer, a fim de que na terra se saiba o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Que os povos todos louvem a ti, os povos todos alegrem-se exultando, as gentes com louvor, pois julgas retamente os povos com justiça e guias as nações na terra, ó Senhor. Que os povos todos louvem a ti, os povos todos, a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, teu povo abençoa, ó sim, nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Louvado seja o Senhor. Assim seja. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Louvores e Honras, do Vencedores por Cristo. Louvores e honras ao nome de Cristo, convém, fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e servir de onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Estou pronto para ir. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir de onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Eu passo a palavra nesse momento ao reverendo José Alex. Meus queridos irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor
por esta oportunidade de estar aqui na Igreja Kairos. Pelas minhas contas, é a segunda vez, não é? Eu acho que não estive aqui antes. Na primeira, inclusive, vim com a esposa, não é? Que infelizmente não pôde vir aqui desta vez, questões familiares mesmo, nenhum problema em si, mas a dificuldade dessa viagem. Aqui tivemos outras viagens nesse mesmo período. Então, fica aqui a minha gratidão, também o desejo que o Senhor Deus abençoe esta igreja continuamente, como Ele tem feito, concedendo aí, pelo que vi no cartaz, 34 anos, é isso? 24? 24 ou 34? Pronto. Eu não sei porque eu li 34, mas teve tempo de congregação? Quanto foi? Pronto. Então, já aí vai quanto já? Pronto. Então já dá quase isso, né? O pastor pediu para me apresentar. Eu tenho muita dificuldade com isso, pastor. Mas meu nome é José Alex Barreto. Sou baiano de Salvador, Bahia. Estudei no Seminário Teológico do Nordeste, onde me formei. Voltei para a Bahia, em Feira de Santana, embora seja de Salvador. Mas pastorei em Feira de Santana, na Igreja Betel, que foi a mesma igreja que me enviou hoje. Pastorei lá o reverendo Robério Basílio, acho que alguns conhecem. E depois eu retornei para Teresina, desde o dia 14 de janeiro de 2008. Nesse segundo momento, em Teresina, eu já fui casado com Sinara, que é minha esposa, e nós temos como filho José, que tem 11 anos. Uma bênção de Deus na nossa vida, eles são uma bênção de Deus na minha vida. E eu peço que os irmãos orem por nós. O trabalho pastoral tem as suas peculiaridades, e a família tem um papel muito importante, essencial, porque sem um governo do lar correto, isso inviabiliza o ministério, né? Então, orem por nós. No que diz respeito ao seminário, e geralmente quando eu viajo eu faço isso, eu peço que orem por nós. Então, bota na agenda de oração aí da igreja. E, se possível, vá nos visitar. Conhecer o seminário. Eu acho que você vai gostar de lá. Quem tem ido diz que é um oásis ali em Teresina. Um local muito aprazível, bem arborizado, e é uma comunidade de famílias. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos lá mais de 120 pessoas morando dentro do seminário. Os dois professores, eu, o pastor Jefté, que é de Parambu, vocês conhecem, né? Grande amigo e tem sido companheiro nessa luta, desde a época de seminário. E mais as famílias dos alunos que vêm de vários lugares do Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos ali, não só no que diz respeito ao ensino, mas também no que diz respeito ao cuidado daquelas famílias. É uma pequena igreja, né? Talvez algumas igrejas não tenham o número de membros que tem lá, de alunos e esposa e filhos. Só de criança tem quase 40. Muita criança, né? Tem um cidadão lá que tem 6 filhos e está estudando lá. Então, para quem diz que é difícil ir para o seminário, é porque você não foi lá ainda para ver isso. Ele está nessa condição. Então, eu peço que vocês orem por nós e pelo trabalho que ali realizamos. Quero agradecer o carinho do pastor que nos recebeu, do presbítero e sua família, Menezes, né? Deus abençoe muito. A alegria está lá, sendo tão bem tratado pelos irmãos, e creio que isso é o reflexo daquilo que é a igreja também. Tá bom? Então, orem por nós, e o convite está feito para ir ao Piauí. Melhor período. Já é o segundo, ninguém foi ainda, né? Vai no segundo semestre que é melhor. Por quê, pastor? Porque é mais frio. Então, a temperatura agora está 38, 39 na sombra. Se for no período do primeiro semestre, vai experimentar outro clima diferente, tá bom? Irmãos, o pastor falou comigo que quer falar, gosta de falar sobre a relação do tema pacto com a missão da igreja. E ele deu uma missão difícil, viu? Para tentar fazer um recorte nesse assunto. Por quê? Porque o tema pacto, ele está em toda a escritura de Gênesis e Apocalipse.
Então eu fiquei pensando nesses dias como que faria para abordar, e aí eu tive que fazer opções dentro daquilo que é a nossa confessionalidade. Então, no dia de hoje, nós vamos tratar do texto de Gênesis capítulo 12. Eu peço que você abra a sua Bíblia. E vamos ver, a partir desse texto, e como é uma palestra, não é uma exposição, e eu vou precisar da ajuda dos irmãos para que abram os textos bíblicos que eu vou citando, para que vocês possam ver o que eu estou dizendo, tá bom? Tome nota para você aprender. Então, nós queremos, a partir hoje da teologia do pacto, analisando a dispensação do pacto, com foco aqui em Abraão, identificar qual seria, a partir da compreensão da teologia do pacto, a missão da igreja. Tá? Porque o termo missão é um termo que pode ser compreendido de modo muito genérico. Mas se nós queremos associar a teologia do pacto com missão, eu preciso entender a teologia do pacto, os elementos que estão ali, para depois, então, refletir sobre o que vem a ser a missão da igreja. Então, hoje nós vamos fazer isso, tá certo? Amanhã de manhã, nós faremos uma análise da confissão de fé, como uma confissão que traz a teologia do pacto e o que ela traz sobre a missão de igreja nessa relação. E à noite, se Deus permitir também, nós falaremos em 1 Pedro 2, mostrando a relação entre a identidade da igreja, a identidade pactual da igreja e a sua missão no mundo. Tá bom? Então esse é o caminho que nós vamos trilhar. Vamos hoje para a primeira parte. E nessa primeira parte, irmãos, nós vamos inicialmente fazer a leitura do texto de Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler do verso número 1 até o verso 3. E depois nós vamos para o capítulo 15, tá bom? Então, antes de lermos, vamos orar pedindo que Deus, o Senhor, nos ilumine, tá bom? Ó Deus maravilhoso, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Te bendizemos, ó Deus, por esta igreja e pela bênção que temos agora de tomar a tua palavra em nossas mãos, lê-la e, segundo a iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, compreendê-la para vivermos de modo digno do Senhor, da vocação que temos recebido. Dá-nos graça para isso, ó Deus, a começar em mim. Abre os nossos olhos, desvenda-os, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Em Cristo oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gênesis 12, 1 a 3 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora o capítulo 15 de Gênesis, por favor, veja comigo. Verso de número 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Até aqui. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos ter consciência com o povo do Senhor é que nós somos seres pactuais. Quando Deus nos criou, 3 características importantes estão em nós. A primeira delas é que nós somos seres relacionais. Então Deus nos criou para termos relação com o nosso semelhante e com o nosso Criador, e por que não dizer também com uma criação, logicamente que em termos diferentes, guardadas as devidas proporções. A segunda característica é que Deus nos criou seres dialogais. Então são seres que são dados à conversa, a estabelecimento de relacionamento através desta possibilidade que Deus nos deu da linguagem. Então Deus nos fez assim. E tudo isso imitando o que o próprio Deus é. Então Deus é um ser relacional no meio da Trindade, né? Entre as pessoas da Trindade. Ele é um ser dialogal, então há diálogo na Trindade. E também a última questão é que Deus nos criou seres pactuais. E logicamente que isso também é a partir da Trindade. Então todos os nossos relacionamentos, eles são baseados em pacto.
dos mais simples aos mais complexos. E deixe-me dar um exemplo que outrora ouvi e que me ajudou muito a compreender a importância e a realidade dessa questão de pacto. Imagine que eu estivesse conversado com o pastor, antes já tivesse vindo aqui, e vocês sabiam que o meu nome é Alex. E quando eu fosse conversar com o pastor, eu disse, não, meu nome é Pedro. Prazer, pastor, eu sou Pedro. Só que vocês ouviram que quando eu vim aqui, o meu nome era qual? Alex. Automaticamente ele vai suspeitar, ou eu estou doente, ou eu estou mentindo. Por quê? Porque na relação pactual que foi estabelecida anteriormente, há um compromisso implícito, até no que diz respeito ao nome. De modo que se eu dissesse o meu nome errado, vocês posteriormente teriam do que me acusar. Aí diria assim, ou você está doido, ou você está o quê? Mentindo. Então, até mesmo nesse cumprimento, nessa relação que estabelecemos, nós somos seres o quê? Pactuais. Há termos que orientam o nosso relacionamento. Pensando nisso, irmãos, e logicamente que isso reflete a relação do próprio Deus entre as pessoas da Trindade e com a sua própria criação, Deus também decidiu fazer pacto conosco. Então, nós não somente somos seres pactuais, mas Deus entrou em relação pactual conosco. E quando a gente pensa em pacto à luz da Escritura, é necessário que a gente traga, esse é o primeiro momento que eu quero trazer aqui para vocês hoje, a importância de compreender pacto para, então, você entender a missão da igreja. O que é que Deus quer dizer, à luz da sua palavra, quando ele fala de pacto? A primeira coisa que você vai observar, que quando Deus entra em relação pactual com o homem e deseja que o homem também o faça, é que um pacto ele deve ser uma relação inviolável entre duas pessoas. Então, duas pessoas, quando elas estão em pacto, essa relação deve ser uma relação o quê? Inviolável. Aquilo hoje diria assim, é o fio do bigode. Você se comprometeu, não pode quebrar. Porque se quebrar, você vai ter uma penalidade. Exemplo bíblico. Quando você vai ler o texto de Malaquias, por favor, abra sua Bíblia aí agora. Aí começa o exercício. Malaquias, livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 2, você vai ver uma referência a essa questão da inviolabilidade do pacto, na medida em que você contempla não somente a deslealdade, mas a infidelidade. Malaquias capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 14, mas do verso 10 até o 16, você tem esse tópico. Diz assim, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Está vendo aí? Do teu pacto. Não fez o Senhor um mesmo, que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua o quê? Mocidade. Agora, leu juntos o verso 16, o que é dito aí? Porque diz que odeia, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais o quê? Então, quando nós pensamos em aliança, nós pensamos em algo que não deve ser quebrado. A inviolabilidade desse pacto. Ok? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, quando nós pensamos em pacto, é que geralmente envolve sangue. Então, alguém que derrama sangue para que aquele pacto seja mantido. Logo, se houver infidelidade, há sangue a ser derramado. E esse sangue não somente é o garantidor do pacto, é o garantidor, mas é aquele no qual o pacto está, então, firmado em caso de uma quebra. Então, quando você olha isso à luz da Escritura, você vai ver esse derramamento de sangue. Não é à toa que as cerimônias estabelecidas ali em Levítico, você vai ver que dentre as ofertas estabelecidas, você tem nos sacrifícios cruentos o derramamento de quê? De sangue através da imolação de um animal. E, logicamente, que isso aponta para aquele sangue que haveria de ser derramado na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, quem? Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 26. E veja comigo quando da instituição da ceia do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai, nas palavras de instituição, Mateus capítulo 26,
verso de número 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Agora o verso 28, porque isto é o meu sangue, olha aí, tem que ter sangue, o sangue da nova aliança, porque ela está sendo aqui a confirmação daquilo que foi prefigurado na antiga aliança. Então, quando você pensa à luz da Escritura, o que é que você tem? Sangue tem que ser derramado, tá? Então, é inviolável e tem que ter o quê? Sangue. A terceira ideia que eu queria que você tivesse em mente sobre o pacto é que é um pacto que ele é soberanamente administrado. Nesse sentido, eu estou me referindo ao fato de que não é o homem que toma à frente para entrar em relação pactual. É Deus. E sempre foi assim. E jamais será diferente. Então, quando Deus entra em relação pactual com Adão, quem o procura? É o Senhor. Quando ele entra em relação pactual com Adão, do ponto de vista redentivo, quem procura? O Senhor. Quando ele vai fazer o pacto com Noé, quem procura? O Senhor. Quando faz com Adão, o Senhor. Quando faz com Davi, o Senhor. Então, esse pacto à luz da Escritura é sempre um movimento de Deus para o homem. E nunca do homem para Deus. Por quê? Porque o homem caído não tem como entrar em relação pactual com o Senhor. E ainda quando ele não tinha caído, Deus foi quem tomou a dianteira. Então é sempre do maior para o menor. É de Deus para o homem. É interessante perceber isso na relação de casamento, segundo a Escritura. Quem deveria tomar a iniciativa para querer estabelecer um pacto no casamento? A mulher ou o homem? O homem. Por isso que o homem é que vai pedir a mão da moça em casamento. E a relação aqui, irmãos, não é de desigualdade essencial. É funcional. Aquele que vai assumir a liderança, toma a liderança na formulação do pacto. Então a gente expressa isso nos nossos relacionamentos. Então, é inviolável, mediado por sangue, e é sempre um ato soberano de Deus. A quarta característica, e essa aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque talvez isso aqui lhe ajude a compreender a dimensão de pacto na Escritura e a importância disso para compreender a Bíblia. Quando nós falamos de pacto à luz da Escritura, nós estamos falando de algo que tem duas características essenciais. Grave bem isso. A compreensão do pacto leva-nos a perceber que há uma relação orgânica e progressiva. Repete para mim. Orgânica e o quê? Quando eu falo orgânico, eu estou dizendo que há uma linha que segue desde o primeiro pacto até o último, que ela não é quebrada. Então você precisa compreender o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar ao último pacto. Porque ele é o quê? É um desenvolvimento orgânico. A cada passo que é dado, um novo item é acrescentado, grave bem essa informação, e você vai tendo um quadro maior sendo construído à sua frente. Orgânico. E a segunda característica é que o pacto ele é o quê também? Progressivo. E aqui eu quero fazer uso das palavras do Senhor Jesus Cristo. Lembra que certa vez o Senhor Jesus Cristo disse assim aos discípulos, tá? E eu quero me apropriar aqui do princípio, não dizendo que esse contexto fala de pacto. Mas Cristo disse assim, eu tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não suportam agora. Então esse zelo do Senhor pelo povo fez com que essa progressividade acontecesse. Abra a sua Bíblia agora aí, por favor, em Gálatas capítulo 4. E veja isso, talvez, do modo mais explícito que a gente pode ver na Escritura, nas palavras do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Então veja que essa expressão do apóstolo Paulo mostra que a vinda de Cristo se deu dentro desse padrão de organicidade e progressividade pactual. Vamos lá, verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere dele o de escravo, posto que ele é senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até, agora observe bem, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, tudo tem a sua hora, orgânico e o quê? Progressivo. Uma etapa não supera a outra, cada uma por sua vez. Aí, prosseguindo. 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao movimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, ou seja, a ocasião própria dentro da história da redenção, o que aconteceu? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de quê? De filho. Então, tudo no tempo certo. Então, vamos recapitular aqui. Eu falo de pacto na Bíblia, eu falo de algo que deve ser o quê? Inviolável, mediado por sangue, soberanamente administrado e que tem uma relação de progressividade e organicidade. Ou seja, na medida que você entende um quadro, vai sendo montado até você ter a figura completa. Isso faz com que a Bíblia não seja dividida, mas unificada. Se você entender dessa forma, você tem aqui uma chave hermenêutica. Então você pode olhar para o Antigo Testamento e perceber que ele não está desconectado do Novo. Que as coisas que estavam sendo ditas lá estão sendo cumpridas aqui. Quem disse isso não fui eu, foi o Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Vocês devem estar lembrados que o Senhor Jesus Cristo andou com os discípulos no caminho de Emaús. Lembram disso? Sim ou não? Pronto. E eles andaram com o Senhor Jesus Cristo por algum tempo e não reconheceram até que Cristo se revelou a eles. Mas quando você vê a partir do verso 24, por favor, veja comigo. Olha o que é dito. O que é que nós estamos buscando aqui? A compreensão dessa progressividade e organicidade do pacto. De fato, verso 24, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Aqui ele está falando que foram lá e não viram Cristo ressurreto. E as mulheres tinham dito que ele tinha ressuscitado. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Ele está dizendo, olha, isso já foi anunciado. Então aqui não está se levantando algo novo. Há um entendimento que vem sendo construído e que agora está sendo consumado. Prosseguindo no texto. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Isso foi anunciado. E começando por, leia agora o resto, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava onde? Então, quando eu olho para a Escritura, quando eu olho para os pactos que aconteceram, as várias dispensações, eu tenho que olhar e perceber que há uma relação entre cada um deles. Então, quando Cristo chega, ele não está chegando ali naquele momento, como se nada tivesse acontecido para trás. Pelo contrário, a relação aqui é de progressividade e organicidade que o próprio pacto traz consigo. E a Bíblia está mostrando isso claramente. Logo, eu não tenho como separar o Antigo do Novo Testamento. É uma unidade, é a mesma história sendo contada, passo a passo. E o pacto nos ajuda nisso, por quê? Porque nessas dispensações a gente vai entendendo os itens que são colocados e como eles são acrescidos, como isso monta o cenário maior da redenção por meio de Cristo Jesus. Entendido isso aqui, irmãos? Ok? Está claro isso aqui? Agora vamos aqui pensar em termos dos pactos, tá? Já que vocês entenderam o que é, agora vamos olhar cada um deles. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Aqui vai ser a matéria de um livro em meia hora, tá? Esperem Deus que dê certo. Estão entendendo? Anote aí. Então, primeiro eu descrevi, à luz da Escritura, que seria um pacto, as características. Agora nós vamos ver quais pactos são esses. Para você já anotar, vem lá, Jorge. Pacto com Adão. Lembra de Adão? Pacto com Noé. Lembra de Noé? Pacto com Abraão. Lembra de Abraão? Pacto com Moisés. E pacto com Davi. Quantos são? 5. Adão, Noé, Abraão, Moisés
e Davi. Cada um desses momentos é compreendido como dispensação do pacto. Cada um sendo acrescido orgânica e o quê? Progressivamente. Então vamos ver o que é que traz o pacto de Adão. Esse pacto é administrado o homem procurando Deus ou Deus que procura o homem? Lembre que esse movimento pactual é sempre soberano, é de Deus para o homem. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Quando você sai para evangelizar, quem procura quem? É o homem que está procurando Deus ou Deus que está procurando o homem? Se você entender pacto, você vai ver que jamais qualquer ser humano vai buscar a Deus sem que por ele tenha sido despertado. Prova bíblica. João capítulo 4. Abre aí rapidinho. Deixa marcado Gênesis, vamos aqui rapidinho. O Senhor Jesus Cristo teve um encontro com a mulher samaritana à beira do poço. Ela foi alcançada pelo Senhor e ela fez uma pergunta para ele. Senhor, onde vamos adorar? Aqui neste monte, onde nossos pais disseram, ou lá? Qual foi a resposta de Cristo? João capítulo 4, verso número 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora leiam juntos o verso 23. Para os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas eles vão procurar ou eles serão procurados? Se o pacto é soberanamente administrado, não é o homem que procurará a Deus para adorar, porque ele não pode fazê-lo, porque ele está morto em delitos e... Mas aí o texto responde. O que é que diz no final? Quem procura? Quem procura? E o homem? É procurado. Cristo veio procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cristo enviou os seus apóstolos, dentre eles o apóstolo Paulo, aos gentios para procurar aqueles que eram os eleitos. A igreja vai, porque Deus soberanamente entra em relação pactual. O homem caído não faz isso. Ok? E por favor, não use o texto de Amós dizendo, buscai o Senhor e viver. Aí, pastor, aqui tem um texto bíblico, ó, buscai o Senhor e viver. Não, ali ele está falando para o povo que está desviado. Não é para o povo que nunca ouviu o evangelho. É o povo que ouviu e se desviou. Para esse é uma exortação de arrependimento. Por isso que vai dizer, buscai que modo, buscai onde, qual a disposição. Ali é para o povo, não é para aquele que nunca ouviu. É para aquele povo que já estava pactuado e que quebrou o pacto. É diferente. Voltemos para então ver os pactos. Gênesis 2, por favor. Vai ser bem rapidinho, eu vou precisar da sua ajuda, tá? Gênesis 2, irmãos, nós temos um foco maior e um foco menor no que diz respeito à relação pactual. Lembre que Deus deu ao homem 3 mandatos: cultural, social e espiritual, tá? No que diz respeito à cultural, está relacionado com a ação dele com a criação, e isso envolve o trabalho. Nesse sentido, Gênesis 12, 2, versos 1 e 2, estabelece o dia do descanso. Esse é o termo pactual, para que o homem entendesse que na relação pactual com Deus, no que diz ao trabalho, ele vai trabalhar 6 dias, vai descansar o quê? O 7. É o dia de descanso, tá bom? Mas não confunde sétimo com adventista, até porque a IPB já decidiu. Tá bom? Então, espero que você já tenha ouvido e aprendido. Quando fala sétimo, quer dizer que concorde com o sabatismo, porque é uma seita. Tá bom? Sempre foi, né? Tá bom? Então, no que diz ao mandato cultural, 7º dia. No que diz ao mandato social, por favor, relação entre os seres. Isso compreende pacto. Gênesis 2, 22 a 24, especialmente verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E no que diz respeito ao mandato espiritual, Gênesis 2, 15 a 17. Aí o que Deus faz? Olha,
Preste bem atenção aqui. Nessa relação pactual com Adão, eu digo a Adão que ele tem que trabalhar, ele tem que se relacionar com aqueles que são feitos à sua imagem e semelhança, e ele tem que relacionar-se comigo. Agora, a relação comigo tem que se dar em quais termos? De obediência à minha lei. Grave isso aí. Gênesis 2, 15 a 17. Vamos ler. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Grave bem essa expressão. Lhe deu o quê? Ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal, o que é que tem que fazer? Porque não tinha que dela comeres o quê? Então ele está dizendo, há um pacto que Deus firmou comigo, esse pacto tem termos, e tem pactuantes, ali ele é o representante federal, e dentro desses termos do pacto, Deus exige de mim obediência, mas ele faz também o quê? Promessas. E o que cabe a mim é obedecer à lei do Senhor. Se eu desobedecer, eu morro. Se eu obedecer, eu vivo. Ele estava debaixo de uma prova. O que é que acontece? Ele cai. Então, desde o primeiro pacto, eu queria que você gravasse a seguinte informação. Deus entrou em relação pactual com Adão e requeria dele o quê? Obediência. Gravou aí? Segundo pacto, por favor, vamos para Gênesis capítulo 6, rapidinho. Ocorreu a queda, a humanidade ficou depravada, o pecado se estendeu, você tem agora duas linhagens, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, né? E há uma confusão tão grande que os pecados daquele povo sobem até o Senhor e ele diz, eu vou acabar com esse povo, ok? Agora preste bem atenção aqui. Quando você chega em Gênesis capítulo 6, verso 9, depois de Deus contemplar isso, ok? Ele diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo, e o que é que ele fazia aí? E íntegro de seus companheiros. Noé andava com Deus. Agora, por que ele era assim diferenciado no meio de uma geração corrompida? Porque Deus já havia derramado da sua graça sobre ele. Então aqui é a primeira manifestação que nós temos aqui referente a essa manifestação graciosa do Senhor, explícita, tá? Não é que antes não tivesse graça, explícita. Onde é que está isso? Veja o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo em seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no... Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver criado. Agora lê o verso 8. Noé... Agora presta atenção, grave essa informação. Lá, o que era requerido de Adão? Obediência. Aqui, ninguém será salvo, a não ser que não seja pela graça. O que é requerido? Em Adão? Obediência. Aqui em Noé, para ser salvo, tem que ter o quê? Graça de quem? Lembre que o pacto é soberanamente administrado, é de Deus. Noé achou graça. Ou seja, Deus foi favorável. Por isso que preservou não somente a ele, mas também a sua o quê? Então, do pacto aqui chamado pacto da preservação, o item que eu quero que vocês guardem é o quê? Graça. Ninguém é salvo senão pela graça. Agora vamos para o terceiro pacto, por favor. Gênesis 12. Eu vou falar brevemente, que depois a gente vai voltar para cá. Quando Deus entra em relação pactual com Abraão, Deus promete a Abraão duas coisas. Ele diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostra, de ti farei uma grande... Aí ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da... Agora grave aqui a informação. Nesse pacto, o que Deus quer, somado ao que foi dito antes, é que eles entendam, a partir dele, que Deus fez uma promessa. De quê? De uma descendência e de uma terra. Então o povo do pacto vai ter o quê? Garantido da parte de Deus. Uma
descendência, vai ser um povo, e vai ter o quê? Uma terra. Como é que a gente sabe que esse é o ponto convergente aqui? Porque no capítulo 15 que nós lemos, por favor, volte lá para Gênesis capítulo 15, verso 8. Olha o que aqui Abraão diz. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuir o quê? Então a dúvida dele era o quê? Se ia ter terra. Mas tinha uma outra dúvida que ele tinha. É como é que eu, sendo velho, e minha esposa não procria, como é que eu vou ter o quê? Então ele tinha dúvidas sobre a terra e sobre o quê? Só que Deus disse, eu vou fazer. E aí Deus entra em relação pactual com Deus, com Abraão, e diz, você vai ser um povo que vai ter terra e vai ser uma grande nação. Então vamos somar. Obediência, graça, herança. Em dois sentidos. Tanto de terra, quanto de quê? De um povo. Certo? Mas veja, o que seria um povo que tem terra, que tem gente e não tem lei? Tem alguma parte da Escritura que o povo de Deus não seguiu as leis, porque não tinha rei, e fazia o que achava mais reto? Teve algum momento da Escritura que aconteceu isso? Quando foi? Juízes. E o que foi que deu? Qual foi o resultado? Tragédia. E cíclica. Era entrando em uma e saindo em outra. Então agora, o próximo passo orgânico e progressivo do pacto é o pacto da lei. Com quem? Moisés. Abram a Bíblia aí, por favor, Êxodo capítulo 34. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque eu estou fazendo todo esforço para isso. Êxodo 34. Abriram? Verso 10. Olha o que é dito. Acharam? Eu vou ler o verso 1 de Êxodo 34 e vocês lerão o verso 10. Tá bom? Então vou ler o 1 primeiro. Então disse o Senhor a Moisés. Sempre a direção é de Deus para o homem. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então esse é o segundo momento. Ele deu a primeira, quebrou, ele está recapitulando, e agora dá a segunda. Agora lê o verso 10, o que é dito? Pronto, essa aliança aqui foi a aliança que Deus está prometendo, as tábuas da lei. Então o que é que esse povo tem? Deve viver em obediência, a vida deve ser pela graça. Esse povo tem promessa de terra e um povo numeroso. Mas para isso é necessário que tenha o quê? Lei. Para reger esse povo. Não pode ser um povo sem lei. A última coisa, a quinta. Adão, Noé, Abraão, Moisés, falta quem? E ele fez aliança com Davi? Fez. E o que foi que ele prometeu a Davi? Terra? Não, ele já tinha prometido a Abraão. Povo. Reino. Vamos lá, por favor, abra sua Bíblia, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo número 7. Abriram? Vou ler a partir do verso 8. Posso ler? Olha o que é dito. Abriram? 2 Samuel 7, 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel,
e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Ó, aqui a casa é a ideia de uma casa de reinado. Tá? Então ele já está dizendo, uma casa que casa. Lembra? A casa de Saul, aqui no caso a casa de Davi. Quando teus dias te cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu quê? Quem foi o descendente que imediatamente veio e estabeleceu um reino de shalom, de paz? Salomão. Mas Salomão pecou. E o reino dividiu. E a paz acá, então não era Salomão. Quem era o rei de paz? Então vocês já entenderam, já posso ir para casa. Para Adão, precisa o quê? Obedeça. Para Noé, para Abraão, herança. Qual era o tipo da herança? Terra e gente. Vai ter muito. Igual as estrelas do céu. Tem? Numerável. Para Moisés, lei. Meu povo precisa de lei. Ele precisa de lei para ser liberto ou lei porque foi liberto? Porque foi liberto. Mas faltava quem para governar? Qual é a promessa de Davi, da aliança? Você entende agora porque a aliança ela é orgânica e progressiva? A cada passo você vai montando o quadro. Agora, tudo isso chega em Davi e Salomão, eles não conseguiram. Apontava para quem? Agora abram a Bíblia aí, por favor. Hebreus, capítulo 8. Abriram? Vou ler a partir do 1 até o 7. Hebreus 8, 1 a 7. Olha o que é dito. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso é necessário que também o sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, agora presta atenção nessa parte, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também um mediador de quê? A ideia de superior é inigualável, acima de todos. De todos os outros. Então a aliança que Deus firma conosco em Cristo, ela foi prefigurada, mas ela é excelente, ímpar. Essas outras eram sombras daquilo que haveria de acontecer. Por isso, agora leia o verso de número 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma. Lembra que eu disse, Davi recebeu tudo, mas ele pecou. Salomão também. Então, toda vez que tem aliança e tem quebra, tem que ter o quê? Sangue. Mas o sangue dele, se fosse derramado ou de qualquer outro, não seria suficiente para restabelecer essa aliança. Logo, o sangue testificador seria o de quem? De Jesus Cristo. Agora vamos parar para pensar aqui um pouquinho com isso tudo. Deus então entrou em relação pactual comigo e Ele quer que a igreja cumpra essa missão. Quem procura quem? Então, quem é que tem que ir ao mundo e falar desse mediador da aliança e da aliança que é necessária? E o que é que nós temos que dizer para o mundo? Deus requer de você o quê?
Mas você consegue obedecer? Por isso a salvação é pela... E aqueles que são alvos da graça terão a promessa de... Que herança? Um povo, uma nação e um local para morar. Vou preparar-vos, vou reunir o meu. Esse povo tem que viver a partir da... Vai viver pela lei para ter a bênção ou porque teve a bênção? Então a minha relação com a lei é diferente. Cristo diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para... E ele cumpriu. E nele nós cumprimos. Mas esse povo precisa de um rei. Eu vou olhar para Davi e desejar Davi ou Salomão? Não, eu já tenho um rei. Quando Cristo morreu, foi fixado acima da sua cabeça um nome. Rei dos judeus. Em quais idiomas? Por quê? Para que todas as nações vigentes da época pudessem entender que ali estava o rei prometido. O rei do pacto. Agora veja que coisa maravilhosa. Alguém diria assim, mas pastor, então o povo já viveu nessa expectativa? Vivia. A revelação daquela época era suficiente para aquele povo viver e crer no Cristo que viria. Que haveria ressurreição. Como é que a gente sabe disso? Hebreus capítulo 11. Moisés, quando escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó, é por quê? Porque ele aguardava as coisas melhores que viriam. Em quem? Jesus Cristo era da época dele? Não, não era da época de Moisés, mas estava prefigurado. Mas a grande maravilha é que tem um pacto que está ali aparecendo logo depois da queda. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 3,15, por favor. Deus pactuou com Adão e já ali no Éden, já mostrou para ele o pacto gracioso que haveria de fazer por meio de Jesus. Como é que a gente vê isso? Lembra que ele caiu, Deus o procurou, e disse, Adão, quem te fez saber que estava nu? Comeste? O que era requerido dele? Obediência. Comer da árvore que eu disse, do fruto que disse para não comer, foi a mulher. Aí depois a mulher disse o quê? Foi a serpente, e a serpente ficou muda, né? Não disse nada, recebeu a punição, os três receberam. Mas é naquele contexto que em Gênesis 3,15 nós temos o anúncio de um pacto. Qual pacto? Grave aí, bote na sua Bíblia, escreva isso. Pacto da redenção anunciada. Gênesis 3,15, olha o que é dito. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? Então eu vou acrescentar o sexto pacto aqui, tá? Ó, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. 5. Aí tem um pacto que foi firmado com Cristo. Esse pacto foi firmado desde a eternidade. Deus decidiu na eternidade salvar seu povo. E na eternidade, no conselho da Trindade, disse, olha, eu quero salvar o povo. O Cristo é quem vai morrer. Voluntariamente. Ninguém toma a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Eu vou morrer pelo povo. E quem vai aplicar essa obra no coração do povo? O Espírito. Então, em Gênesis 3,15, você tem aquilo que foi pactuado na eternidade, agora dentro da história da redenção, sendo anunciado. Então, quando aquele povo via aqueles pactos nessa dispensação, eles faziam qual a esperança? De Gênesis 3,15. Aquele que viria, que esmagaria a cabeça da serpente, e que então me faria ter um novo relacionamento com o Senhor. E não temporário, mas é eterno. Assim como o pactuador é eterno. Que importância tem isso para a minha vida? É que ciente dessas coisas, eu agora devo estar pronto em Cristo. Para quê? Para anunciar estas boas novas. Para anunciar que se dependesse de nós, como foi na dispensação do pacto, com todos os homens, nós não teríamos a mínima condição. Quebraríamos todas as vezes o pacto. Mas Deus prometeu e enviou aquele que cumpriu toda a lei sem pecar.
Lembra do testemunho da autoridade civil da época? Eu não vejo nele pecado que algum. Lembra do testemunho do soldado? Este verdadeiramente o Filho de Deus. Ele não estava blasfemando, era a verdade. Então você tem uma grande missão como igreja. Viver para adorar ao Deus que te salvou. E viver para anunciar que Ele te salvou. E que pode salvar todos aqueles que, tendo sido eleitos por Ele, ouvirão o Evangelho e se arrependerão de seus pecados e crerão em Jesus Cristo. E Adão, ou melhor, e Abraão, entra onde nisso? Vá para Gênesis 12, que agora eu quero entrar nessa seara. Lembra que Deus chama a Abraão? Sai da tua, e vai, que te mostrarei. Então vamos lá. Vamos usar a grade. Quem chamou quem? Então a procedência do pacto de Deus com Abraão foi de quem? Para Abraão. Mas aqui tem um contexto específico. E eu queria que você olhasse. Quando você vai para Gênesis 11, volta aí sua Bíblia. Havia uma só nação. Todo mundo falava a mesma? Tinha língua diferente? Não. E o povo decide que não iriam cumprir o mandato de Deus que ele deu logo que Noé saiu da arca. Foi o que ele disse: você vai sair, você vai crescer e se multiplicar e povoar. A mesma coisa que ele disse para Adão e disse para Noé. Só que o povo chegou nessa planura e disse: esse lugar aqui está bom. Nós não vamos obedecer a Deus, não. Nós vamos ficar aqui e vamos construir uma torre bem alta aqui para o nosso nome se tornar célebre. Essa atitude daquelas pessoas, por favor, veja comigo, Gênesis 11. Ora, verso 1. Em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. Ó, a ideia de grandeza, expressando a natureza pecaminosa desses homens. E tornemos célebre o nosso nome. Agora observe bem: para que não sejamos espalhados. Quem mandou eles se espalharem? E o que é que eles estavam fazendo aqui? Aí Deus veio aqui e disse: não. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou confundir a língua. E na medida que ele confundiu a linguagem, você agora tem várias nações com línguas diferentes. Por isso que falar em língua, sem entender esse texto, você vai achar que é língua estranha. Não é língua estranha, não. É idioma. Porque se a revelação é progressiva e orgânica, quando você chega em Atos 2, aquilo que foi anunciado por Joel, é o quê? Porventura não estamos ouvindo eles falarem no nosso próprio idioma? Vocês estão entendendo porque vocês precisam entender a Bíblia como um livro, cuja revelação é orgânica e é progressiva. Se não entender aqui, não vai entender lá e vai dizer coisa que o texto nunca disse. Atos 2. Eles conseguem fazer isso? Não, porque Deus confunde a língua e se espalha. Mas aí observe bem. Quando Deus chama a Abraão, ele diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrei. Você está vendo que essa ordem está no contraponto do que o povo queria fazer? O povo não queria sair, queria ficar. E para Abraão ele disse o quê? Sai. O que foi que ele fez? Saiu. Deus agiu graciosamente e o tirou dali. E ele obedeceu. Mas além disso, tem um outro ponto importante. O que Deus promete a ele? Já vimos o que foi que ele disse? Terra e descendência. E ele disse: mas como terra? Não tenho. Eu disse: vai ter. Pode olhar aí que você vai ser dono de tudo. E descendência? Eu não posso. Vai ser o Damasceno Eliezer? Vai ser Ismael? Não, vai ser de Sara. Sara riu.
Foi que que aconteceu com ela? Foi repreendida e nasceu o filho. Como é o nome do filho de Abraão? Isaac, que se tornou o pai de uma grande nação. Então Deus está cumprindo literalmente isso. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui. É dito a Abraão, se tu o quê? E Abraão era bênção? Aqui deu um ponto importante. Se era para ele ser uma bênção, por que quando ele vai para o Egito, ainda no capítulo 12, verso 10, a bênção mente? Ele mentiu. E a mentira foi tão terrível que o cidadão começou a sofrer por causa da mentira dele. E ele disse, mas por que você não falou? Estou parafraseando, tá? Porque você não falou. Se tivesse dito, eu não teria apoiado sua esposa. Então, ser bênção aqui não quer dizer, irmãos, que ele tem que ser uma pessoa obediente e você vai ter sucesso. Não, tem que ser obediente. Mas a bênção não está em Abraão. A bênção não é Abraão. Ele é o portador da bênção. Como é que você sabe disso? Por favor, agora abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas. E veja comigo uma coisa muito importante. Lucas, capítulo de número 5. Deixa eu ver aqui. Perdão, 3. Lucas, capítulo 3. Abriram? Aqui é uma das genealogias de Cristo. No batismo de Cristo, observe bem, viu? Verso de número 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti o quê? Me compraste. Do verso 23 até o verso 38, o que é que nós lemos? A genealogia de Cristo. Mas especificamente no verso 38, o que é que nós lemos? Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, esse filho de... Você está percebendo que Lucas está querendo conectar Cristo, humanamente falando, com os nossos patriarcas, ok? Agora vamos para a genealogia de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Veja comigo. Então está conectado com Adão. Agora no capítulo 1. Verso 1 e 17 também. Abriram? Posso ler? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de... Filho de quem? A bênção é Abraão ou aquele que viria dele? Agora vamos para o verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são... Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, desde o exílio da Babilônia até Cristo. Então, se tu uma bênção, você é o portador da bênção. Você receberá isso. E você será aquele através de quem virá descendências à frente. A bênção para o povo do Senhor. Que é o nome dela aqui? Jesus Cristo. Agora, tem uma outra coisa que eu queria que você entendesse. Também ainda em Abraão. Volta para lá, para o capítulo 15. Quando Abraão ouviu isso, ele ficou com receio, não é? Qual será a possibilidade de eu ter um filho? Ó. E aí nós já lemos essa noite o verso 5. E diz o quê? Então conduziu até fora, 15:5. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. Ele disse, será assim a tua o quê? Agora leia o verso 6. Há uma imputação de justiça. Que doutrina é essa? Justificação
Pela fé. Então, Abraão era um quê? Justificado pela fé. Fé em quem? Mas ele não tinha vida. Mas ele seria uma bênção. Aquela promessa lá de Gênesis 3,15 estava sendo aqui ratificada. E Abraão cria que viria o descendente, que seria a grande bênção, Jesus Cristo. Meus irmãos, por que eu estou fazendo essa leitura aqui para os irmãos? É para nós entendermos que de Gênesis a Apocalipse, Cristo é o centro do pacto. Não sou eu, não é você, não foram os patriarcas, nós fomos alvos da graça. O centro sempre foi, é e será quem? Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que quando o apóstolo Paulo entendeu a importância da pregação, 1 Coríntios capítulo 1, ele disse, olha, eu tenho que pregar a Cristo. E esse o quê? Que é loucura para os gentios, né? E fraqueza para os judeus. Cristo o quê? Crucificado. O centro é Cristo. Então, eu queria que você olhasse para esse exemplo de Abraão e visse que Deus, em sua graça, condescende com ele, vai até ele, faz promessas, ordena que ele seja uma bênção, e aqui você tem a compreensão correta do que seja isso, mas mostra para ele que ele deveria viver com base naquele que viria, e não com base em seus próprios esforços. Confiado que Deus que fez a promessa era poderoso para cumprir. E de onde é que eu estou tirando essa linguagem? Agora vá para Hebreus capítulo 11, por favor. E veja comigo. Hebreus capítulo 11, verso de número 8. Olha o que é dito. Pela fé, Hebreus 11, 8. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde? Diferente daquele povo da Torre de Babel, que não quis ir. Abraão fez o quê? Foi. Deus concedeu fé a ele. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Qual era a promessa? Vou dar uma terra e vou dar uma descendência. Agora leia o verso número 10. Porque então ele estava procurando terra aqui? Ele cria na terra que foi prometida. Sempre foi assim. E ainda mais, por favor, verso 17. Olha o que é dito. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente o quê? Qual foi a promessa? Vai ter uma geração. Será de Ismael? Não, vai ser do seu filho com Sara. Aí Deus diz, oferece, Gênesis 22. Ele foi lá e fez o quê? E oferecer. Deus o impediu. Mas por que ele fez isso? Agora leia juntos o verso número 18. A quem... (19) Então Abraão cria em que doutrina? Ressurreição dos mortos. Como ele sabia disso? Eu quero mostrar para você, meus queridos irmãos, que estas verdades elas estavam presentes naquele povo da aliança, porque elas estavam sendo prometidas progressivamente e alimentavam o coração dessas pessoas para que eles pudessem viver e agradar a Deus, confiados no Senhor e nas promessas do Senhor. E não somente isso, mas que eles pudessem viver de tal modo e anunciarem de tal modo essas verdades, que aqueles que ouvissem essas palavras e fossem eleitos de Deus também crescem nessas verdades. Que lições eu gostaria de tirar para nós, finalizando nessa noite, meus irmãos? Primeira delas, eu queria que você saísse daqui hoje alegre por fazer parte do povo da aliança. Eu não sei se você para pensar sobre isso. É por isso que nós somos chamados do povo da aliança, o povo do pacto.
Por isso que essa é uma doutrina tão cara à nossa denominação e deve ser a sua vida. Quem não está numa relação pactual com o Senhor em Cristo Jesus está ainda em Adão, está morto. Mas Deus, em sua graça, nos alcançou, soberanamente administrou essa aliança em nós, e nós hoje podemos dizer: o meu Deus é o Deus de Abraão e de Jacó. Por que você pode dizer isso? Porque você crê na aliança de Deus com o Senhor. Porque Ele te deu fé suficiente para isso. Então vá para casa alegre. Você não é um povo sem eira nem beira. Você é o povo do Senhor. Nós somos o povo do Criador de todas as coisas. Nós somos o povo do Senhor do universo. Nós somos o povo que fazemos parte de uma família, que temos um nome, que temos herança. E essas coisas precisam fazer parte da nossa vida, nos alegrar e nos encorajar a vivermos para a glória do Senhor. E anunciando essas verdades. Vá para casa alegre. Eu sou o povo do Senhor, eu sou o povo da aliança. E veja, não foi porque você buscou, mas porque Ele te alcançou. Não se envergonhe de ser chamado pelo nome do Senhor. A segunda coisa que eu queria que você tivesse em mente é que o Senhor Deus que te chamou, Ele fez promessas maravilhosas. Não perca isso de vista. E talvez, irmãos, a gente fique pensando, né? Muito mundanamente, secularmente, que as promessas são aquelas que estão aqui presentes nesse mundo. Carro, casa, saúde, dinheiro, posição. Não, essas coisas são bênçãos do Senhor, mas as grandes promessas são aquelas que nós temos em Cristo para toda a eternidade. E nesse sentido, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, assim, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, aí ele usa a expressão lá que é maravilhosa, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Calvino, comentando aquele texto, ele diz que ali é um pacote, é um depositário de bênção. Quer dizer, você tem um depósito de bênção que Deus em Cristo te deu para esta vida e para a vida futura. Afinal de contas, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos o quê? E não é assim. Nós temos esperança para esta vida e nós temos esperança para a vida futura, porque as promessas gloriosas do pacto são para nós em Cristo Jesus. Então você é abençoado mesmo. Interessante que a gente às vezes quer mensurar a bênção pela saúde, pela casa, o carro, a roupa, bens, qualquer outra coisa. Irmãos, esse não é o referencial. O referencial são as bênçãos espirituais. A nossa riqueza está em Cristo. Por isso que Paulo considerou tudo como perda, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo, de ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede da lei em Cristo Jesus. Você é rico, você é abençoado. Agora eu quero encerrar dizendo o seguinte: isso tudo a gente vai pegar e guardar? Vou botar isso tudo num saco, enterrar, porque é minha, ninguém toca? Não. Deus nos chamou como povo da aliança. Não somente porque fomos atraídos por Ele, mas agora movidos por Ele, para irmos adiante. Fazendo o quê? Anunciando a glória do Senhor, onde quer que Ele nos leve. E aqui está a sua responsabilidade e a minha em Cristo Jesus, de dar às pessoas a razão da esperança que há em nós. Por que a gente tem essa esperança? Porque nós somos o povo do pacto. Porque o nosso Deus é o Deus do pacto. E porque Ele fez um pacto comigo, em Cristo, que não será jamais quebrado. Um pacto, uma aliança eterna. Você precisa dizer isso. Você precisa anunciar isso. E eu tenho certeza que aqueles que ouvirem e que tenham sido designados pelo Senhor para a salvação, eleitos, ouvirão e atenderão, e arrependidos
professarão a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Povo do pacto, alegre-se. Povo do pacto, saiba que é um povo abençoado. Povo do pacto, saia para além das fronteiras da igreja e anuncie a Jesus Cristo, o Senhor do pacto. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. Pastor, por favor.